Oi, gente, mais um vídeo aqui da Teoria para vocês. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os ET, o que as pessoas falam sobre os ET e o que as pessoas esquecem de falar sobre os ET. E eu começo falando o quê? Que muito é comum a gente ver as pessoas falar de ET quando uma civilização mais avançada se encontra com uma civilização menos avançada, a civilização menos avançada tem tudo a perder. Muitos grandes estudiosos da humanidade falam essas coisas. Mas por que fala essa coisa? Por causa da história da humanidade. Por causa da história de quando os portugueses, os europeus chegaram aqui nas Américas do Sul, conquistaram tudo, impuseram a religião deles, a cultura deles, a ideologia política deles, a cultura deles de usar roupa, de ter sociedade, porque lá na Europa, lá mais ou menos 1500, já estava tudo lá, tinha cinema, já tinha jornal impresso, já estava inventando o telefone lá, o tal do Graham-Bell. E tava tudo com civilização, já cidades, carros nas ruas e as calçadas, as ruas tudo calçadas assim, não do asfalto igual de hoje, mas era tudo lá com os paralelepípedos, com os material lá, já era tudo asfaltado as ruas lá. E os índios tava tudo peladão aqui nas Américas do Sul e tal, os maias, os incas, os astecas antes deles ainda. E os índios convivendo simultaneamente com eles, só que simultaneamente cada um num canto, cada um nas suas tribos lá, tinham a civilização ao modo deles, só que eles não tinham tanta tecnologia, igual as tecnologias da Europa, inclusive de fazer barco lá, navio, que conseguisse atravessar o Oceano Atlântico, navios, barcos, embarcações transatlânticas, né, que são chamadas. Então, assim, a diferença lá da Europa para cá é muito grande por causa disso, né? E aí, o que acontece aqui no Brasil? O que acontece aqui no Brasil é que toda a cultura que vem lá de fora nós absorve para cá como se fosse daqui, como tivesse acontecido aqui. As pessoas seguem toda a coisa que foi empurrada pelos europeus, pelos americanos e depois pelos outros povos para cá, foi colocado, trazido para cá, todo mundo segue com verdade absoluta, ideologias políticas, religiosas e tal, e nem se questionam as origens das histórias, de como começou a humanidade. E essa é a questão, porque no ser humano, tem seres humanos igual Jesus, igual Gandhi, igual Buda, igual Chico Xavier, igual Allan Kardec, igual Madre Teresa, igual vários outros aí que não são tão famosos, não são tão celebridades assim do lado das bondades. Isso no extremo da tabela. Aí lá no outro extremo da tabela tem Hitler, tem Mussolini, tem Stalin, tem Pinochet, tem o Kim Jong-un, tem o Lula, tem vários assassinos aí famosos, estupradores, ladrões, etc e tal. E então, o que acontece? De um lado da tabela tem pessoas desse jeito, tipo Jesus, do outro lado da tabela tem pessoas tipo Hitler. Entre elas tem pessoas de todo tipo, são pessoas que 100% do tempo de vida, a maior parte do tempo de vida, são pessoas boas, fazem bondade, são honestas. E tem outras pessoas que a maior parte do 100% do tempo de vida, elas são desonestas, são malvadas, fazem coisa ruim. E tem todo esse meio termo, todo esse tipo de pessoa entre um extremo e outro da tabela. E as pessoas esquecem disso. E se isso acontece aqui na humanidade, isso é questão da tecnologia de uma civilização mais avançada, seja mais avançada tecnologicamente, seja mais avançada espiritualmente, seja mais avançada intelectualmente, seja mais avançada fisicamente, seja mais avançada mentalmente. Uma civilização melhor assim, é uma civilização que tem pessoas que vão fazer mais voltadas para fazer o mal, mais voltadas para ser desonesto, para ser ruim, ou pessoas que são mais voltadas para fazer o bem, para ser honesta, para ser boa. Quais são as possibilidades? Tem que avaliar isso esquecendo a história da humanidade, porque se falar da história da humanidade, está falando da história de uma única espécie, uma única forma de vida. É um mamífero entre vários mamíferos, é um primata entre vários primatas. Então toda a história que se tem relato é da história de uma única espécie. Então quando uma única espécie, como que uma espécie mais avançada e uma menos avançada se é a mesma espécie? Era só questão tecnológica. Então, assim, os índios também tinham as culturas religiosas, igual os europeus tinham cultura religiosa. Os índios também tinham as culturas políticas, de hierarquia, de poder, igual os europeus tinham cultura de hierarquia e poder. Só que os índios não tinham o orgulho e o ego dos europeus, de roupa para ostentar, de carro para ostentar, de tudo, da civilização, de tecnologia, de material de trabalho mais avançado. Eles viviam do que eles conseguiam pegar na natureza. Essa é a questão que as pessoas não esquecem. Então, se a gente pensar em outra civilização, em ETs, em alienígenas e tal, provavelmente tem mais avançados espiritualmente, mentalmente, fisicamente e tudo mais, e menos avançados espiritualmente, mentalmente, tecnologicamente e tudo mais. E o meio termo igual a nós. E eles